Pessoal, depois de muito tempo eu resolvi fazer esse vídeo para solucionar as dúvidas de muitos alunos que ainda entram em contato comigo, contato por WhatsApp, contato por e-mail, aqui mesmo no canal no YouTube, para perguntar o que eu devo estudar para a ETEC, como passar na ETEC, quantos pontos eu tenho que fazer para passar em determinado curso. Então é o seguinte, se liga nesse vídeo até o final, assista esse vídeo por inteiro, porque eu vou definitivamente explicar para você como aumentar suas chances substancialmente, robustamente, para passar na prova da ETEC. Eu vou listar aqui nesse vídeo vários tópicos que você tem que prestar atenção e pôr a mão na massa. E um recado desde o início do vídeo: você não precisa gabaritar a prova, galera. Não se preocupe em querer acertar todas as questões, fazer 50 pontos, 45 pontos. Não! Para você passar na ETEC, você não precisa gabaritar a prova. As dicas que eu vou dar nesse vídeo são dicas preciosas, galera. Então assista o vídeo e outra, não vou deixar vocês na mão. Assista o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta para você que realmente quer ter chance de passar na prova da ETEC. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez eu quero lembrar vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber sempre notificação dos nossos vídeos que a gente está inserindo constantemente aqui no canal. Dá like, pessoal, não custa nada, dá o like para o YouTube entender que os nossos vídeos têm assuntos pertinentes. Então, vamos embora? Vamos para o vídeo? Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar a respeito da prova da ETEC, as características dela e o que é muito importante vocês terem em mente, tá? Que são tópicos que eu vou falar aqui que você tem que prestar atenção. Principalmente você que vai prestar agora no meio do ano e também para quem vai querer prestar no final do ano, tá? Essas dicas servem para ambas as provas, beleza? Porém, eu quero chamar a atenção para você agora que vai prestar agora no meio do ano. Tá faltando pouco tempo para você se preparar para essa prova. E eu digo para você, não vá para a prova sem estudar ao menos tópicos importantes que caem na prova. São tópicos que você tem certeza que vai cair na prova, tá? E eu vou dar a dica aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, vamos lá. Como que é a prova da ETEC? A prova da ETEC ela é constituída de 50 questões em forma de testes. Isso vocês já devem saber, ok? Cada questão possui 5 alternativas A, B, C, D e E. Cada questão possui apenas uma resposta correta, sem ordem de questões com relação ao tema disciplinar. Por exemplo, a prova não é igual ao vestibular que vem lá, seção de matemática, seção de biologia, seção de geografia, né? Então tem 10 questões de português, depois 10 questões de biologia, 10 questões de matemática. Não, ela não tem sequência, até porque ela é uma prova interdisciplinar. Então, às vezes, um mesmo texto que você vai ter que ler para interpretar e responder uma questão de português, serve também para uma questão de química, uma questão de biologia e assim por diante. E não há, por enquanto, tá? Então, por enquanto, não há questões dissertativas nem redação, beleza? Vamos lá. Como que é o perfil da prova? Então, a prova da ETEC ela tem um perfil ideológico, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Ela é centrada em temas sociais, políticos e econômicos. Então, ela vai falar acerca do que está acontecendo na sociedade, na política, na economia, o que envolve a população, as dificuldades que a população brasileira tem sofrido. Por exemplo, doença, falta de saneamento básico, urbanização, como que é o contexto de uma cidade metropolitana, como que é o contexto de uma cidade rural, tá? É assim. A ETEC ela dá muita ênfase, pessoal, muita ênfase em interpretação e compreensão de texto. Porém, presta atenção aqui, não é só interpretação de texto, não. Todo mundo fala, a ETEC tem interpretação. Tem uma diferença muito grande entre interpretação de texto e compreensão de texto. E a prova da ETEC ela tem muito mais questões relacionadas com compreensão de texto do que com interpretação. E compreensão de texto é muito mais fácil você responder uma questão do que uma interpretação, tá?
Quem faz nosso curso lá, o curso Descomplica ETEC, tem e sabe disso. A gente tem vídeo aula falando a respeito disso, tá? E na ferramenta que eu vou apresentar para vocês no final do vídeo, tem todos esses temas que eu estou falando aqui agora, tá? Então presta atenção aí. Como a gente já tinha dito, a prova da ETEC ela aborda questões interdisciplinares. A prova da ETEC usa muito mapas, gráficos, tabelas e charges, tá? Tirinhas da Mafalda, tirinhas do Garfield, tá? Aquelas tirinhas que contam histórias em quadrinho. Então tá aqui, pessoal, ó. Então aqui a gente chegou num ponto importante do nosso vídeo, ó. A prova da ETEC trabalha com a distribuição da complexidade dos temas, tá? O que isso quer dizer? É aqui que eu aproveito para falar para vocês que a prova da ETEC ela não é uma prova difícil. Por quê? Porque ela trabalha com a distribuição da complexidade. E aí a gente tem uma estatística para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um gabarito oficial da ETEC. Quando você termina a prova da ETEC, um dia depois, 2 dias, depende do cronograma deles, eles publicam um gabarito das respostas da prova, tá? Ele tem esse jeitão aqui, ó. E no gabarito eles colocam essa legenda aqui, ó, que está escrito aqui, ó, critérios para desempate, tá? Só que o mais importante para nós não é tanto o critério para desempate, mas sim como eles acabam explicando para nós como é distribuído a complexidade das questões, tá? Eu peguei esse fragmento aqui e aumentei, então ele está escrito aqui, tá? Então, por exemplo, ó, eles explicam aqui, ó, critério para desempate, certo? Então, eles classificam as questões em categorias, tá? Então, eles colocam aqui, ó, C1, C2, C3, C4 e C5. A C1, pessoal, já vou antecipar para vocês aqui agora. As questões que são classificadas como C1 são as questões mais difíceis, tá? Por quê? Porque, olha aqui, ó, ela exige que você saiba aplicar conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental para a compreensão da realidade e para a resolução dos problemas. Então, pessoal, essas questões que são classificadas como C1, elas vão exigir que você aplique diretamente os conhecimentos que você desenvolveu no ensino fundamental, tá? O que são essas questões? São aquelas que a gente sempre pega no pé para o aluno estudar. O que é? Vou dar exemplos aqui, tá? Por exemplo, regra de 3, cálculo de densidade, cálculo de velocidade, que mais? Estruturas de uma célula, feudalismo, tá? São alguns exemplos de aplicar conhecimento desenvolvido, beleza? As outras questões, pessoal, C2, C3, C4 e C5, olha aqui, vamos acompanhar, ó. C2, interpretar diferentes tipos de texto como crônica, poesia, charges, tabela, gráficos, mapas, imagens e outras formas de representação. C3, analisar criticamente argumentos apresentados nas questões. C4, reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagem. C5, avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal? O único grupo de questões que a prova da ETEC vai exigir que você saiba aplicar conhecimento, aquele conhecimento que você tem que estudar, que você tem que levar para a prova, um conhecimento para poder aplicar nas questões, são as de C1. E as de C1, pessoal, nessa prova do primeiro semestre de 2020, foi metade da prova, tá? 25 questões foram classificadas como C1, tá? Tá aqui, ó. Todas as outras questões, por exemplo, C2, 11, C3, 4, C4, 2 e C5, 8, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal? Que para passar na prova da ETEC, você não precisa estudar todo o conteúdo do ensino fundamental. Você tem que se aplicar naqueles conteúdos que caem com mais frequência na prova, tá? Que são esses que você vai estudar para poder responder algumas questões classificadas como C1. Por quê? Porque as questões C2, C3, C4, C5, elas são mais fáceis de responder. Eu printei aqui nesse próximo slide uma outra prova do primeiro semestre de 2018. Olha aqui. E mesma coisa, 25 questões, às vezes, pessoal, varia, vai para 23, às vezes é até mais, tá? Eu já vi prova que tinha 30 questões classificadas como C1, tá? Então a gente poderia dizer que essa prova, nesse ano, né, no ano em que caiu essas 30 questões classificadas como C1, é uma prova
com um peso mais difícil, tá? Quanto menor a quantidade de questões classificada como C1 tiver na sua prova, mais fácil ela será. Por quê? Porque são menos questões exigindo conhecimento desenvolvido diretamente no ensino fundamental. Tudo bem? Então, vou voltar ao slide, ó. Então, na prova de primeiro semestre de 2020, 25 questões C1, 11 C2, 4 C3, 2 C4, 8 C5. Para a prova de 2018, 25 questões C1, 11 C2, 5 C3, 4 C4, 5 C5. Então aqui eu coloquei num gráfico para vocês enxergarem de maneira mais didática a classificação, né? Então aqui eu tenho na primeira barra, então em todos os gráficos eu tenho sequencialmente questões C1, C2, C3, C4 e C5, tá? Então isso aqui é para você perceber o seguinte, que 2020, 19, 18, 17, 16... todas as provas vieram com questões classificadas como C1 em maior quantidade na prova, ok? Então aqui ó, em 2020 temos aqui 25 questões, ó, em 2019 33 questões, em 2018 25 questões, 2017 22 questões, 2016 26 questões, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês enxergarem aqui? É isso aqui, ó. Então, 50% da prova, no caso nosso do vestibulinho 2020, são com questões que você realmente teria que saber algum conhecimento. Mas não é para isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a sua atenção para os outros 50%. Olha aqui. Os outros 50% são daquelas questões em que você vai ter que interpretar um gráfico, interpretar uma charge, interpretar uma tabela, compreender um texto, retirar do próprio texto a resposta correta. Então, por mais que você... professor, seguinte, eu não lembro, faz tempo que eu saí da escola, por quê? Porque tem pessoas que vai prestar o ensino técnico que já terminou o ensino médio, ele quer só fazer o curso técnico. Então, faz tempo, eu não lembro. Mesmo que você vá fazer uma prova dessa, 50% dela você já teria condição de fazer só com o seu conhecimento de interpretação de informação. O miserável é um gênio! É para isso que eu estou chamando essa atenção, tá? Vou extrapolar esses dados para os próximos gráficos. Então, para a prova do vestibulinho de 2020, 50% de todas as questões C1. Os outros 50%, C2, C3, C4, C5. Para o vestibulinho de 2019, 66% C1, 44% o restante da prova. O vestibulinho de 2018, 50% C1, o restante C2, C3, C4, C5. Para 2017, pessoal, foi então uma prova muito mais fácil do que de 2019, por exemplo. Porque em 2017, as questões que exigiam de você um conhecimento desenvolvido durante o ensino fundamental, um conhecimento direto, só exigiu o quê? 44% de toda a prova. 66% da prova foi distribuído em questões de interpretação de texto, compreensão de texto, interpretação de tabela, charges e tirinhas, por aí vai. Vestibulinho de 2016... 48%, 52%. Entenderam, pessoal? Então, o perfil da prova da ETEC você começa a entender por aqui. Tá? Ela não é inteira questões difíceis, não. Né? E outra, mesmo dentro do rol das questões C1, que exigem de você conhecimento prévio, dentro destas questões ainda tem as complexidades. Tem questões que são bem complexas, tem questões que são moderadamente complexas e tem questões mais fáceis, mesmo dentro das questões C1. Então, o que tudo isso significa, pessoal? Significa dizer o seguinte, que você tem que ir para a prova da ETEC, pelo menos tendo tido contato com alguns temas, alguns conteúdos, algumas disciplinas
que são categorizadas como C1, beleza? Por quê? Porque as outras questões são mais fáceis. Só que aí tem aluno que não estuda. Aí o aluno vai para a prova ou faz um simulado e, professor, eu tirei 18, eu tirei 20, eu tirei 22 no simulado ou na prova. Por quê? Porque ele conseguiu responder aquelas questões que a ETEC praticamente entrega para os alunos. Porém, às vezes não é suficiente para ele passar no curso que ele deseja. Por exemplo, um curso de enfermagem, que é o curso técnico mais concorrido, um aluno ele vai precisar provavelmente tirar próximo de 30 pontos. Isso para ficar entre os últimos ali, para pegar as últimas vagas, tá? Geralmente quem passa muito bem tira 40, 41, 42, 43 pontos, tá? Só que eu já vi alunos que entram com 30, 31, 32. Então, se esse aluno quiser entrar num curso que é concorrido, moderadamente concorrido, ele não pode ir sem estudar. Só que também não precisa estudar demais, tá? Ele tem que ter tido contato com alguns temas que caem com mais frequência na prova. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês nesse momento, pessoal? Dedicar seu tempo para estudar conteúdos, os temas que pertencem à categoria C1. É o diferencial, pessoal, é o que vai levar você a atingir a vaga que você quer. Estudar 10, 20, até 30 temas, só que temas não complexos, pessoal, de ciências naturais, que cai aí biologia, física e química, matemática, gramática, geografia e história. Tá, vou dar uns exemplos aqui, tá? Por exemplo, ciência, biologia, estrutura celular, organelas celulares, física, calcular a velocidade média de um veículo no movimento retilíneo uniforme. Em química, calcular a densidade, ter conhecimento dos estados físicos da matéria. Matemática, pessoal, saber desenvolver uma questão que envolva a regra de 3 simples, pelo menos, tá? Não estou nem dizendo a regra de 3 composta, mas você tem que desenvolver uma questão de regra de 3 simples. Outra questão em matemática aqui que cai com muita frequência, que é cálculo de áreas de figuras planas, tá? Calcular a área de um quadrado, área de um triângulo, área de um círculo. Gramática, saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um provérbio. Geografia, pessoal, por exemplo, globalização, efeito estufa, movimentos migratórios, tá? Porque a prova da ETEC gosta de falar sobre população, sobre crescimento populacional. História, pessoal, por exemplo, feudalismo, período pré-colonial do Brasil, questão da colonização, beleza? E fazer ao menos 2 exercícios de cada tema para absorver o conteúdo básico. Então, pessoal, presta atenção, o que eu estou falando aqui não é nada difícil de se fazer, mas é uma questão de ir preparado para a prova, sabe? Você vai preparado já sabendo o que você vai encontrar. E finalizar o seu estudo com um simulado de questões sobre os temas estudados. É muito importante que você faça questões e teste o seu conhecimento realizando pelo menos um simulado. Então aqui, pessoal, chega um momento que eu vou apresentar para vocês a ferramenta que nós criamos para que você possa potencializar seus estudos agora, nos últimos momentos que faltam para a realização da prova, tá? O que é isso? É uma plataforma de estudo com 30 videoaulas dos temas mais importantes que caem na ETEC. São os temas que são classificados como C1, pessoal. Essa plataforma que eu vou apresentar para vocês, ela tem conteúdo, quer dizer, tem videoaula, tem o conteúdo para leitura que foram abordados nas videoaulas, tem questões específicas para cada tema estudado, 2, 3, 4, às vezes até 5 questões para cada tema. No fim das aulas, pessoal, tem um simulado para que você possa treinar a sua aprendizagem. Então aqui, pessoal, estou apresentando para vocês a nossa plataforma Curso Rápido Quero Passar na ETEC. Então você tem aqui do lado, ó, um menu com as 30 aulas que você vai assistir. Então aqui, pessoal, olha só, a primeira aula, interpretação e compreensão de texto. Vamos lá, ó, aula 2, o que são células. Ó, além da videoaula, você ainda tem o material todo escrito para que você possa estudar com o seu caderno aí do seu lado. E tem as questões, ó, no caso aqui, ó, o que são células, a gente tem 4 questões com a resposta para você. Vamos para a próxima aula, aula 3. Geometria plana.
Aula 4, ponto material, referencial e corpo extenso. Ok, por exemplo, aula 10, ó, estrutura celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, com o conteúdo, com as questões, tá? Tudo bonito, tudo para você se dar bem na ETEC. Então, pessoal, não vá para a ETEC sem estudar pelo menos esses 30 tópicos que com certeza caem com muita frequência na prova da ETEC. E olha só ainda, pessoal, vamos lá, 30ª aula, estruturas e modelos atômicos. Tá aqui, ó. E pensa que terminou, pessoal? Não terminou não, ainda temos bônus. Sabe quantos vídeos nós temos no bônus? Mais 20 aulas, pessoal, 21 aulas para ser mais exato. Olha aqui, ó. Brasil, colônia, eletrodinâmica, grupos vegetais, movimentos migratórios, evolução industrial, advérbios, geometria, domínios morfoclimáticos. Beleza? Isso aqui, pessoal, você tem que ter essa ferramenta em mãos para poder estudar para a prova da ETEC. Então, é o seguinte, agora é a hora da promoção, tá? Esse curso, a gente estabeleceu o valor dele de R$ 297. Mas nessa semana, falta uma semana para a prova, agora, do meio do ano. Para você que está perdido, para você ainda que não se preparou para a ETEC, mas que não quer perder a oportunidade de conquistar a sua vaga agora, no meio do ano, eu vou disponibilizar esse curso para vocês por R$ 89, tá, galera? É promoção de lançamento e assim que for a data da prova da ETEC, o valor já vai voltar a R$ 297, tá? Lembrando, quem adquiriu o curso nesse momento por R$ 89 vai poder utilizar ele durante um ano. Isso é, vai poder utilizar ele para esse vestibulinho do meio do ano, para o fim do ano e ainda para o início do ano que vem. É uma super promoção para vocês que querem realmente passar na ETEC, ok? Pessoal, seguinte, o link do curso está na descrição do vídeo. Vou deixar também o meu WhatsApp, não é grupo, é o meu WhatsApp, para quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu respondo, tá bom? Então, seguinte, não percam essa oportunidade, vamos estudar, vamos para cima, beleza? Abraço para todo mundo, bons estudos!